Olá, esse é o projeto CRC Ativo da CHI Cursos e hoje nós temos um tema interessante para tratar com vocês. Esse vídeo fica até o final, com certeza vai valer a pena. Hora de falar do Código de Ética. Por que do Código de Ética? Aquele pontinho valioso para sair do 24º acerto para o 25º? É aquele ponto, aquela questão que você não pode errar. Então, um minuto de atenção para você. Antes disso, seja bem-vindo à CHI, não esqueça de curtir as nossas redes sociais e de participar dos nossos eventos relacionados ao exame de suficiência. Eu sou a professora Toninha e eu tenho experiência em algumas matérias, especialmente aquelas que são voltadas hoje para o curso preparatório, mas a minha base acadêmica envolve diversas matérias e, em função disso, o curso tem várias dicas bacanas. Né? Dá uma olhadinha lá na grade da CHI o que você pode fazer de adicional. Por enquanto, curta esse vídeo, nós vamos falar de código de ética. E no código de ética, para os meus alunos que vão assistir esse vídeo também, não se esqueça, não me vai errar essa questão, pelo amor de Deus. É tema importante, mas ao mesmo tempo é tema para tirar 10, é para acertar a questão de ética sem medo. E nossa norma, a PG 01, que fala do Código de Ética do Profissional de Contabilidade, ela vem fixar a conduta do contador, tanto no exercício da atividade que ele exerce, como também em assuntos relacionados à classe. Tá? Então, nós temos outras normas que também são PG, ou seja, normas profissionais, como a PG 100, a PG 200 e a PG 300. Cada norma vai falar especificamente da sua área. Então, quando a gente fala do contador que está atuando como auditor interno, nós temos uma norma que fala das suas necessidades éticas, né, da sua conduta no auditor interno. Quando ele é externo, ou aquele que é empregado, que a norma fala isso, também tem lá. Então, vale a pena passar pelas outras normas PG também para ganhar pontinhos valiosos. Mas nós temos aqui um código que foi revisado e aprovado em 7 de fevereiro de 2019. Então, pode ser que você assista vídeos anteriores a isso e não tenha alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque tivemos algumas modificações, algumas inclusões, então olhar sempre, e o nosso está atualizado, porque 7 de fevereiro de 2019, nós estamos em 2020, não mudou nada ainda, espera-se. Como que eu vou entender esse código de ética? O código de ética, gente, é aquilo que me faz pensar se aquilo é bom ou ruim, se o que eu estou fazendo é certo ou errado. E numa brincadeira que a gente costuma fazer na CHI, isso é ético ou não ético, né? Isso é ético ou não ético. Então, essa é a visão que nós precisamos ter. E o código de ética, para tratar dessa visão, ele está dividido, você pode entender ele com essas divisões, uma parte A e uma parte B. Na sua parte A, nós vamos tratar dos deveres, das vedações, das permissões, né? Esse do profissional, falando só dele, e depois nós vamos falar da parte que envolve a classe, né? Então, os deveres com a classe, além das penalidades, quando você deixa de cumprir o que está aqui, e também dois itens que estão nessa norma, mas que são fora dessa questão simplesmente de olhar como cumprir. O valor, né, dos serviços e a publicidade, tá? Em relação à quantidade, ele é pequenininho, então os alunos CHI, por favor, não esqueçam de usar a apostila, né? Nós temos aí 4 páginas lindamente organizadas para vocês, simplesinho, vale uma leitura posterior. Por que eu indico a leitura? Porque é fixação. O código de ética, embora você vá pensar se é ético ou se não é ético, se eles te pedirem uma literalidade, é preciso tomar cuidado com esses pontos. Então, em relação à quantidade de artigos, 26 artigos. Na formatação CHI, 4 páginas. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer a leitura também. Claro que você pode me ouvir como podcast para ajudar nas fixações, mas ao mesmo tempo é legal olhar com seus próprios olhos o que está na norma. Ajuda bastante. Não esqueça de fazer anotações também. Então, nós vamos lembrar que a ética é aquilo que faz com que a sociedade viva bem, que os relacionamentos estejam antenados, ou seja, que as pessoas consigam conviver, porque ético seria aquele padrão de como fazer alguma coisa, e aí a gente sempre pensa, é ético ou não é ético uma situação? E ainda tem aquele ditado, né? Não dá para ser meio ético, tem que ser completamente ético, senão você está sendo antiético. E quando a Consulplan vai solicitar informações para vocês, muitas vezes ela vai pedir a linha de raciocínio.
Então, quando você for fazer a sua visão do que é ético, não se esqueça de analisar a situação, tá? Isso é importante. E nós começamos, claro, por aquilo que é o dever do nosso profissional de contabilidade. Dever, ele deve fazer. Dever, ele deve fazer. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público, os interesses de seus clientes ou empregadores, na verdade, sem prejuízo da dignidade e da independência profissionais. Então, essas palavras, a banca pode trocar algumas delas. Então, zelo, diligência, honestidade, capacidade técnica, né? Dignidade, independência, são coisas que nos remetem àquilo que a gente faz de bom, tá? Nos deveres do contador também, recusar indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida, guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvado casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes. Entre essas, o Conselho Federal, os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade. Então, pense que você guarda sigilo, fica quietinho, mas existem momentos em que você precisa. E um bom momento para a banca explorar isso, né? Pode colocar uma situação em que, sim, você guardaria sigilo, mas alguém pediu. Posso falar para todo mundo? Não. Tem duas situações específicas. Casos previstos em lei e solicitados por autoridade competente, inclusive o conselho. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Informar quem de direito, obrigatoriamente, fatos que conheça ou que considere em condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitando o disposto na linha C. Ou seja, eu guardo o sigilo, mas se alguém tem o direito de saber, eu falo também, tá? Então, respeito lá aquilo que se chamaria de sigilo, mas não esqueço que também eu tenho que informar a quem for de direito. Ah, é o sócio, né? O sócio é uma pessoa que tem o direito de, tá? Aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão, observando o seguinte: tomar medidas razoáveis para minimizar o conflito de interesse e, quando não puder eliminar ou minimizar o nível aceitável do conflito de interesse, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Essa história das ameaças e das salvaguardas aparece bastante lá em auditoria. E é um item interessante para você ler também em conjunto lá, por quê? Porque ameaça, né, de intimidação, né, ameaça de interesse financeiro, interesse pessoal, tudo isso mexe com a nossa independência. Então, quando você for pensar e se aplicar salvaguardas, troca a palavra salvaguarda por proteção. O que você pode fazer para não ser pressionado e não perder a independência? É isso que ele fala. Então, você aplica as salvaguardas previstas, por exemplo, está trabalhando em auditoria, e aí você pode mudar de equipe de trabalho, porque na mesma equipe que você está, na equipe que você está hoje, a sua esposa trabalha na empresa que você está auditando. Se você está com a mesma, com um risco, né, com uma ameaça da familiaridade, né, ou seja, desculpa, da independência em razão da familiaridade, ou seja, você tem uma pessoa próxima, você tem um familiar ali que você não pode trabalhar nem auditar, onde tem pessoas que são um vínculo, que tem vínculo pessoal com você. Outro item que eu também quero falar é a história do abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu trabalho no âmbito técnico e limitando-se ao seu alcance. Sabe a famosa, eu quero dar uma opinião? Então, não combina com esse momento ético, esse expressar-se, dar a sua opinião. Não, a gente precisa abster-se de expressar argumentos e dar conhecimento da sua convicção pessoal. Se você vai falar de uma coisa técnica, ok,
mas a sua convicção não é o que você tem que fazer. É dever do contador não falar sobre o seu ponto de vista pessoal, simplesmente, tá? Outra coisa que também a gente precisa abster-se, tá aqui no item G da sua norma, abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui o objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Sim, nós temos bastante problema de ter essa interpretação que já é uma tendência. Tá? Então, você criou essa ideia e aí a banca te pede para fazer uma interpretação que leva a algo tendencioso. Então, a gente precisa ser imparcial. Tá? A gente precisa olhar com um olhar técnico. Com esse olhar técnico é que nos vai fazer seguir exatamente o que a gente tem que fazer quando estamos trabalhando com partes, né? Principalmente para quem está trabalhando com perícia. Por falar em perícia, esqueci de falar que perícia também tem a norma profissional, né? PP01, não esqueça de olhar ela também. H, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador sem que tenha sido contratado para tal. Você só pode dar palpite no trabalho dos outros se alguém te pagou para você fazer. Se não, desculpa, só para você dizer que você tem uma opinião diferente? Não. Então, lembre-se que você se abstém de expressar argumentos, né, de convicção pessoal, que você se abstém de interpretações tendenciosas e que você também vai falar sobre essa visão de não comentar sobre o trabalho dos outros, tá? Então, você se abstém de emitir uma opinião sobre o trabalho alheio. Outra coisa que é interessante, começa aqui daqui a pouquinho uma expressão que eu vou repetir algumas vezes, comunicar desde logo o cliente ou ao empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa gerar risco e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis como um todo. Então, essa comunicação, nós vamos ver daqui para frente, que eu me comunico sempre com quem eu estou trabalhando, ou meu cliente ou meu empregador, de forma reservada. Eu não chego no meio da sala e solto, né? Ah, tá tudo errado, tem coisa errada. Não. Por quê? Por questões éticas. Então, a gente tem ali o sigilo, vem de encontro com essa forma de se comunicar. Outra coisa que vai aparecer mais para frente também, eu me comunico de forma reservada e na grande maioria das questões, preste atenção porque a Código de Ética pede para você se comunicar sempre por escrito, principalmente na parte das outras matérias, né? A parte que é a auditoria, onde você sempre vai se comunicar por escrito. Na parte de perícia, porque você se comunica por escrito, né? Você não fala com o juiz. Então, é sempre interessante lembrar que esse reservado, documento reservado, dessa forma reservada vem em função do sigilo. Despender os esforços necessários, se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Só posso falar depois de olhar. Né? Em perícia, por exemplo, a gente só pode aceitar um caso depois de olhar se a gente tem capacidade técnica para aceitar. Tá? Renunciar às funções que exerce logo que se positive falta de confiança por parte do empregador, do cliente ou vice-versa, a quem deve notificar. Aí aparece a frase de novo. A quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos no contrato. Então, toda vez que eu estou falando do código de ética, e aqui toda vez que eu falo, eu começo a ficar pensando nas circunstâncias, até uma gaguejadinha assim, mas é porque eu fico lembrando das circunstâncias. Então, eu renuncio, mas eu tenho um contrato para cumprir. Qual que é o prazo de renúncia que eu tenho? Então, esse é um cuidado que eu tenho que ter. E eu também tenho que ficar de olho, porque às vezes o cliente perde a confiança no meu trabalho. Então, eu vou ter uma conversa com ele e ao mesmo tempo vou falar, olha, não dá para trabalhar sem você confiar no meu trabalho, tá? É a história do ético, não ético, tá? E aí, na letra L, quando substituído em suas funções, informar o substituto sobre fatos que deva chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Lembra a história da vingancinha? Esquece a vingancinha, hein? Por quê? Porque você precisa passar para outra pessoa que está assumindo no seu lugar aquilo que é relevante. É o passar o bastão. Toninha, mas eu preciso mesmo passar tudo? Bom, pelo menos está no código de ética, né? Que a gente precisa
informar sobre fatos que devam chegar ao conhecimento, tá? Então, existem situações que o próximo contador precisa saber. Então, no geral, a gente fica quieto. Mas, na boa parceria, a gente faz isso com certeza. Até porque é dever. Se é dever, tem que ser cumprido. Na letra M, manifestar imediatamente, em qualquer tempo, a existência de impedimento para exercício da profissão. Quando eu falo impedimento, são situações que me impedem de continuar trabalhando com aquela empresa, com aquele profissional. Então, se eu tenho, por exemplo, em algum momento, eu tenho alguma situação que me leva a achar que a minha independência, que é a palavra-chave, né, para quem está trabalhando com ética, independência, se foi perdida, não posso ficar mais fazendo aquele trabalho. Outra coisa que eu também preciso é ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. Bom, aqui nós vamos pensar então o seguinte: quando eu estou cobrando do meu cliente, que é um tema que vai aparecer ali para frente, eu não posso fazer o que se chama de mercantilismo, ou seja, a remuneração condigna. É quando a gente faz aquele post na época do imposto de renda, dizendo: para de me pedir para fazer imposto de renda, porque eu paguei para aprender a fazer imposto de renda. Assim, numa brincadeira, num texto bem leve, né? Mas a gente acaba fazendo com que aquilo que é muito costumeiro, ou seja, mercantilismo, a pessoa cobre um valor bem menor por uma coisa que é preciso valorizar. Então, é bom perder alguns clientes para manter seu preço digno, para manter o seu trabalho. Isso se chama ser solidário com os movimentos de defesa e de dignidade profissional. Tá? Outra coisa que tem, cumprir os programas de educação profissional continuada de acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. Opa, nós não tiramos nem o CRC ainda, né? Estamos estudando para o CRC. Mas caso você vá fazer, tirou o CRC e vá trabalhar com a CVM, por exemplo, uma empresa de capital aberto, você vai tirar o registro lá. A partir do momento que você tem o seu registro, como perito ou como auditor, você tem que cumprir a educação continuada. Eu já digo aqui, né, que já faz algum tempo que eu venho dizendo isso, mas não vou me cansar de dizer, que, na verdade, eu tenho duas coisas que a gente precisa lembrar. Pode ser que a qualquer momento eu precise começar a cumprir educação continuada. Se não fizer parte da minha rotina, eu vou sofrer. Mas se eu assistir os cursos, né, e as palestras que são fornecidas pelo CRC, eu até valorizo o que eu pago de anuidade, tá? Mas educação continuada é um tema que também tem caído nas provas, tá? Existe uma norma, né, que é a PG12, que fala dessa função da gente precisar trabalhar a atualização. Então, se você está sem fazer atualização desde que você saiu da faculdade, é melhor começar a colocar na pauta, porque tudo muda o tempo todo. Outra coisa que ninguém faz, quer dizer, que você pode não saber, né, mas daqui para frente vai saber, é que deve-se comunicar imediatamente ao CRC a mudança no seu domicílio ou endereço, inclusive o eletrônico, da organização contábil de sua responsabilidade, bem como informar a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional. Então, o nosso e-mail tem que estar sempre atualizado, nosso endereço tem que estar sempre atualizado, porque senão a gente também tem problema, porque nós estamos deixando de cumprir o código de ética. Atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. Se eu for ser fiscalizado, tem que estar tudo ali bonitinho. Então, deixa tudo arrumadinho desde sempre, para você só mostrar no final se você precisar, tá? Informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após a assinatura em trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviço e todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros. Opa! Se você pegar um relatório de auditoria, você vai ver que lá tem o CRC da empresa, da firma de auditoria e do contador que está atuando como auditor. E lembre-se que aqui eles colocaram muita coisa. É o nome, né, a categoria, o número do registro em trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviço. Sim, todo mundo tem que fazer contrato de prestação de serviço.
E todo e qualquer anúncio, placa, cartão comercial. Então, por exemplo, quem faz aquele anúncio que está fazendo imposto de renda, o cartãozinho, né, faça imposto de renda comigo, não pode esquecer de colocar o seu número do CRC. E aí vem, aquilo era o que você tinha que fazer, agora é o que você não pode, tá? Então, regrinha básica, nós fomos, lembra o que era mesmo? Do AR, deveres. Do AW, que é o que nós vamos ver agora, né? No desempenho de suas funções, é vedado ao contador assumir, direto ou indiretamente, serviço de qualquer natureza com prejuízo moral e desprestígio para a classe. Auferir qualquer provento em função de exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, alheio à sua supervisão, orientação e revisão. Exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Aqui, então, belezinha, muita gente vai passar por isso, porque está trabalhando numa empresa, sendo que não mudou de cargo, porque não tem CRC ativo. Coitado do contador, ele está com problemas, porque ele deveria, não poderia fazer isso, ao contrário, né? Não poderia fazer isso. Explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular no Conselho Regional de Contabilidade. Cuidado, não me vai abrir um escritório antes de regularizar o seu CRC. Concorrer no exercício da profissão para realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Gente, vamos pensar aqui então o que é? Assumir direta ou indiretamente serviço de qualquer natureza com prejuízo e desprestígio para a classe. Ético ou não ético? Não ético. Auferir provento de coisa ilícita. Não ético. Né? Assinar documentos por outro. Então aqui a gente acaba olhando a leitura das vedações com um olhar muito melhor de estudo, porque a gente vai lembrar que o que é vedado é o que não se pode fazer, tá? Com alguns itens que a gente pode tomar por cuidado, por exemplo, o ato contrário à legislação, a intenção é, eu vou dar uma ideia para o meu cliente, para ele fazer aqui uma fraudezinha, perdoável, imperceptível, não, é não ético, né? Então, cuidado com o que você vai fazer aí de indicação, porque o código de ética, ele traz ali os itens e ele vai mostrar exatamente o que você não pode fazer. Como, por exemplo, solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Me paga uma propina que tá tudo certo. Vocês não querem que eu faça prova para vocês? Ai, que lindo. Ó, me paga uma propina. Jamais. Né? Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional, né? Recusar-se de prestar contas de quantias que lhe foram comprovadamente confiadas, apropriar-se indevidamente de valores, bens ou qualquer outro tipo de crédito confiados à sua guarda. Essa é boa, hein? Reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais com o profissional de contabilidade ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Orientar o cliente ou empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei. Então, aqui, lembra aquela anterior, que você concorrer no exercício da profissão contra a realização de ato contrário à legislação? Essa aqui é a prima, tá? Então, se eu lá eu ajudo o cliente a fazer alguma coisa errada e até indico, aqui a norma foi clara com você. Não pode orientar o cliente a fazer algo errado, tá? Exercer atividade ou ligar seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas, não vai fazer que nem o filme que a Andrea adora, que é o Contador. Né? Vocês já assistiram o Contador, aquele filme? Gente, o Contador é literalmente, ele ligou o nome dele a coisas ilícitas. Ele é bom naquilo que ele faz, mas não é a nossa indicação de filme para saber o que faz um contador, viu, Andrea? Emitir referência que identifique o cliente ou o empregador com quebra de sigilo profissional em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Tá? Iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor
de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. Tem um case, né, do escritório contábil que falsificava ali a assinatura do código de barras, né, então, ou seja, da autenticação, aliás, da autenticação, mandava para o cliente como que se tivesse paga. Quando o cliente reclamava que estava um problema e que estava constando o imposto, ele ia lá e pagava, e dizia que era um erro de sistema. Olha que ético, gente. Não é maravilhoso esse negócio de pensar essa matéria aqui? Ético, não ético, né? Não atender no prazo estabelecido a notificação dos conselhos federal e regionais de contabilidade, intitular-se com categoria profissional que não possua na profissão contábil. Eu sou auditor. Ó, que lindo, eu sou auditor. Só que eu não fiz, né, a qualificação técnica para ser auditor. Posso ser chamada de auditor? Não. Sou contador. Não passei no CRC ainda. Não, tá? Executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho. Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. Publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico que não tenha participado. Ó, que delícia! Pega aqui, vamos fazer um plágio, que tá tudo certo. Não, não ético. Revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento, ressalvados casos previstos em lei ou quando solicitado pelas autoridades competentes. De novo, aquela frasezinha. Então, eu não posso revelar nada, mas se, né, na época da Lava Jato, o Sérgio Moro me pedisse, eu tinha que falar, tá? Não esquece do Sérgio Moro. Então, é a lei, ressalvado os casos previstos em lei, quando solicitado por autoridades competentes. Então, tem uma brecha aqui para você quebrar o sigilo ou para você revelar algo confidencial, tá? Cai na mesma. E exercer profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado direitos e causado prejuízos a outrem. Só para a gente lembrar aqui e deixar claro que quando a gente faz isso, a gente vai preso, tá? Se alguém, né, a gente está prejudicando a outro, o contador vai preso, tá lá no código, tá? Não nesse aqui, mas no civil. E aí vem aquilo que pode ser o melhor resumo. O que você pode fazer? Se você guarda o que você pode fazer, o resto vira cuidados. Então, você pode, tá? Publicar trabalho científico ou técnico assinado e sob sua responsabilidade. Transferir o contrato de serviço a seu cargo a outro profissional com a anuência do cliente, sempre por escrito. Olha que palavra bonita, lembra que mencionei lá atrás? Por escrito. Transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, e aí vem a chave, mantendo sempre como sua a responsabilidade técnica. Então, ou seja, eu posso transferir o contrato para outro profissional com a anuência do cliente por escrito, e é dele. Mas eu posso transferir parcialmente. E se eu transfiro parcialmente, eu continuo com a responsabilidade técnica. Cuidado com a pegadinha, não vai cair na pegadinha, tá? Por quê? Você só transfere parcialmente, é seu. Toma que o filho ainda é seu. Eu só estou cuidando dele para você, tá? E aí vem a história de indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, né? Trabalhos de contabilidade, propostas comerciais. Opa, estou no lugar errado. Opa, peraí. Comecei a ler do lugar e terminei outro. Então, indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, título de especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a relação de clientes. Opa, esta quando autorizada por estes, tá? Então, aqui são 4 coisas que você memoriza para te ajudar a pensar. Isso o contador pode fazer. E as outras, principalmente as vedações, você pensa, tá? Então, cuidado com essa visão, porque o código de ética é um ponto valioso que você não pode perder. E não se esqueça dos detalhes. Então, pode transferir? Pode transferir, mas você fica com a responsabilidade técnica se for só parcialmente. E aí vem a história de 2 tópicos que são relacionados, primeiro, ao valor da publicidade, ao valor dos serviços e à publicidade que você vai fazer. Então, a gente fala que em relação
a esse valor que você vai montar do seu serviço. Lembra que a pessoa cobra R$ 80 para fazer o imposto de renda e todo mundo está cobrando 150? Pois é, não é uma coisa que é tabelada, é a primeira coisa que a gente pensa, porque se tivesse uma tabela, todo mundo cobrava igual. Mas quando a gente conhece qual é a forma de montar esse valor do nosso trabalho, passa a fazer sentido a pessoa querer cobrar mais quando tem mais responsabilidades ou quando tem mais problemas a serem tratados para fazer o imposto de renda de alguém. Então, você nunca acha caro uma pessoa falar que cobra R$ 1.500 para fazer o imposto de renda. Por quê? Existe uma palavra que chama complexidade, né? Então, vamos ver quais são os itens que a banca pode pedir para você em relação a esse cobrar o trabalho, o valor dos serviços. Então, o contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviços profissionais, considerando os seguintes elementos, tá? A relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço executado. O tempo que será consumido para a realização do trabalho, a possibilidade de ficar impedido de fazer outros serviços, né? O resultado lícito, né? O resultado lícito favorável que para o contratante advirá com esse serviço, né? A peculiaridade de se tratar de um cliente eventual, habitual ou permanente e o local em que o serviço será prestado. Então, vamos pegar só dois tópicos basiquinhos. A complexidade nós já falamos, que cobrar R$ 1.000 no imposto ao invés de 150 depende da complexidade. Mas vamos falar, por exemplo, desse cliente eventual, habitual e permanente. É claro que você tem diferença de uma pessoa que está te procurando por uma única ação ou para alguma coisa que vem só uma vez por ano e aquele seu cliente que está lá todo mês. Então, essa peculiaridade faz diferença na formação do preço. Outra coisa que também faz é você não poder trabalhar para outras pessoas, só poder trabalhar para essa pessoa. Então, você fica impedido de realização de outros serviços. Claro, onde você vai prestar o serviço. Se você for prestar o serviço no seu escritório, se você for precisar colocar uma pessoa em tempo integral na empresa, tem diferença sim, tá? E aí vem outras coisas que fazem parte dessa história do valor, né? Ou seja, da forma como você vai cobrar. Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar explicitamente todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado por escrito contrato de prestação de serviço, respeitando os dispostos em legislação específica no Conselho. Caso parte do serviço tenha que ser executada pelo próprio tomador do serviço, isso deve ser explicitado na proposta e no contrato, para o cliente não poder reclamar depois que você não fez o que ele deveria fazer e te entregar, tá? E aí vem a parte da publicidade. A publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela natureza técnica e científica, sendo vedada a prática de mercantilização. Tá? A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, ser moderada e discreta. Tá? Não vai colocar um rosa choque, né? Por que não? Mulheres, né? Agora na fase de liberdade, eu tenho visto algumas postagens no Instagram de escritórios contábeis de mulheres. Eu falei, caraca, mulherada aí, ó, tá com rosa. A gente era tudo cinzinha, discretinho. Não tem nada a ver com sexismo, tem a ver com a história da liberdade de poder se expressar. Aqui, a gente mantendo a descrição, né, e tendo a característica científica e não mercantilismo, publicidade é publicidade, tem que chamar a atenção, né? Inclusive, tem curso de marketing para profissional de contabilidade. Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada dos seus serviços, né? Aqui entra uma coisa bem interessante, que a gente pensar que você oferecer um serviço no qual você diz que você é especialista, né? Deixe provas, né? Pode ser necessário provar que você é um especialista naquilo, né? Você tem um registro, você tem, né, como provar essa informação. Não se esqueça que aqui nós estamos falando quando você está divulgando. Depois que você divulgou, você tem que ter uma base que te ajude a provar que aquilo que você divulgou é verdadeiro. O profissional deve observar
no que couber o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne a informação adequada e clara sobre serviços a serem prestados. A Lei de Propriedade Industrial, que dispõe sobre crimes de concorrência desleal, tá? E ainda eu acho que eu colocaria aqui a Lei de Proteção de Dados também, viu? E em relação a isso, né, a essa publicidade que ele vai fazer, aí é um vedado. Pô, esse vedado não tinha que estar lá, Toninha? Não, ele colocou especificamente vedado para a área da publicidade. E é vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil da profissão dos colegas, entre os quais fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a sua experiência que possui, comparações depreciativas entre o seu trabalho e de outros, e desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Não posso dizer, né? O melhor curso de preparatório está aqui na CHI, porque senão eu vou estar esquecendo que os outros profissionais também podem ser tão bons quanto eu. Então, curso, venha para cá. E aí, nessa fase que a gente tem, né, de pensar fora da caixinha, ou seja, vamos pensar como é o profissional de contabilidade em relação a esse projeto como um todo, ele tem uma classe contábil que ele precisa respeitar, né? Então, a conduta do contador em relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. O espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com o erro ou atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Nossa, deu uma travadinha ali, né? Na conivência. Conivência. Bom, literalmente, não é porque a classe está errando, é aquele famoso ditado, né? O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o que é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, ele fala, se para ser solidário, mas está errado, tá? O contador deve, em relação aos colegas, e ali nós estamos falando da classe, e agora nós estamos falando aos colegas, é quem trabalha aqui, né? Observar as seguintes normas de conduta. Abster-se de fazer referências prejudiciais ou, de qualquer modo, desabonadoras. Abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas condições que ditaram o referido procedimento. Também, né, jamais apropriar-se de trabalhos, iniciativas ou soluções encontradas por colegas que deles não tenham participado, apresentando-as como própria. Alguém encontrou uma solução, vou levar para o meu cliente e falar, nossa, eu descobri que dá para fazer assim. Ó, que ético. Não, ético. Evitar desentendimentos com colegas que substituem ou com o seu substituto no exercício profissional. Então, gente, manter a boa convivência, tá? O contador deve, em relação à classe, observar as seguintes normas de conduta: prestar sua cooperação moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem a sua recusa. Zelar pelo cumprimento dessa norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições. Gente, é mais ou menos assim, tá? Nossa, esse exame de suficiência é uma droga, tá? É uma droga. Mas é a minha classe que fez, né? Então, nossa, é maravilhoso. Você não fala mal, né? É como falar mal do marido, né? Não pode falar mal do marido na frente das pessoas. Você fala para ele, né? Vai lavar louça. Mas neste caso aqui, a gente não pode, né? Falar mal da classe. Por quê? Porque a gente tem que zelar pelo prestígio da classe. Por que o exame de suficiência é necessário? Para a gente ter um mínimo, né, de controle sobre o estudo, melhorar o estudo e também melhorar o profissional. E aí você fala, não vejo isso, tá? Alguém viu e achou que esse era um caminho. E errado está o pessoal de medicina que coloca médico sem fazer um exame, sem fazer um teste, para se ele sabe ler um raio-x, tá? Pronto, falei, desabafo. Aceitar o desempenho de cargo de dirigente das entidades de classe, admitindo-se a justa recusa. Acatar as decisões aprovadas pela classe contábil, tá aqui escrito aqui, ó, foi aqui, ó, que a gente colocou o exame de suficiência de novo. Por quê? Acatar as decisões aprovadas, foi aprovado pela classe que teria um exame de suficiência. Coragem, amigos.
estudemos e passemos e seguimos prestigiando a classe, sorrindo, sorrindo. Não formular prejuízos depreciativos sobre a classe contábil, informar os órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração de entidade de classe contábil e jamais se utilizar da posição culpada em entidade de classe para benefício próprio para o proveito pessoal. Quero contar um case para vocês sobre essa história das irregularidades. Eu tenho uma aluna que tem, tem uma aluna que tem uma amiga, que tem um amigo, que o chefe desse amigo, estava usando o CRC da pessoa depois que ela saiu do escritório. Olha que linda, né? É claro que a gente foi fazer uma denúncia, que ele está errado. Ético ou não ético? Não ético, tá? E se não é ético, tem penalidade. A penalidade vem de 3 formas. Nós temos o que a gente chamaria 342 de memorização, uma regra 342. Nós temos 3 tipos de penalidade, 4 formas de atenuante e 3 agravantes. Então, 3, 4, 3 é a nossa memorização. As 3 penalidades são advertência reservada, censura reservada ou censura pública. O que é considerado um atenuante, ou seja, o que diminui? O fato da ação desenvolvida em defesa de prerrogativa profissional, a ausência de punição anterior, prestação de serviços relevantes à classe contábil e o novo item, aplicação de salvaguardas. Isso não estava no texto anterior, entrou agora. Em relação ao agravante, ou seja, o que piora a sua situação para você ser penalizado, a ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador, punição ética anterior transitada em julgado, ou seja, não é a primeira vez que você faz isso, e a gravidade da infração. Então, se lembre, regra 3, 4, 3. 3 penalidades, 4 atenuantes, 3 agravantes, tá? É assim que fica o nosso mapa mental. Então, nós temos ainda, uma coisa que não me parece que aparece no item 23, que não está no nosso texto ali, mas está aqui no meu mapa mental. O contador pode requerer desagravo público ao Conselho Regional de Contabilidade quando atingido público e injustamente no exercício da sua profissão. Como que é mesmo? Direito de resposta, né? Alguém tem que falar que ele não estava errado, foi injusto, tá? Toninha, aí como que isso aparece na prova, hein? Como que todo esse, 50 minutos, nem sei quanto tempo que deu de aula, mas a ideia é que a gente não se esqueça. Ou a gente precisa olhar com calma esse código de ética lá na frente, pertinho da prova, pega a apostila, lê de novo. Ai, Toninha, mas eu não tenho saco para isso. Tem sim, é rapidinho, é só ler, coisa simples. Por quê? Pontinho valioso, tá? Então eu deixei aqui, e você pode solicitar para a Andrea também, as questões que fazem parte desse na prova. Mas eu vou falar só uma, só para você ficar feliz de ver como funciona a leitura. De acordo com o Código de Ética do Profissional do Contador, aprovado em 2019, o contador pode publicar trabalho científico ou técnico, desde que não seja assinado sob sua responsabilidade. Transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional com anuência do respectivo Conselho Regional de Contabilidade, sempre por escrito. Transferir parcialmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre a sua responsabilidade técnica. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalho realizado e a relação de clientes para o qual não é exigida autorização. E aí a gente pensa. Bom, que legal, né? Coisa simples. A gente pensa o que é ético e o que não é ético. E no nosso caso, gente, o contador só pode, no nosso caso, transferir parcialmente a execução mantendo a sua responsabilidade técnica. Por quê? O trabalho técnico, ele pode publicar, mas tem que estar assinado sob a sua responsabilidade. Thalita, que não seja assinado. Transferir o contrato para outro profissional com a anuência do cliente e não do conselho. E eu não posso colocar minha relação de cliente se eles não tiverem me autorizado a colocar. Tá? Então, não se esqueça de olhar aí, Opa, que questão é essa? Ah, não se esqueça, tem outros temas para você estudar. E na hora que você está estudando,
Não se esqueça de prestar atenção na interpretação e também na forma como você vai usar a norma que você acabou de aprender. Nos vemos na próxima sessão. Ah, vou voltar no mapa mental, claro. Não se esqueça, peça o mapa mental também. E a próxima sessão para os meus alunos é perícia.